Eric Wilson, muito obrigado aqui pela presença aqui mais uma vez no Poder Expresso. Eric, prazer falar contigo. É que vamos lá, a gente está aí a 100 horas do início, né, desse mandato, o segundo mandato do presidente Trump. Claramente ali a gente já sabia do potencial, do volume das controvérsias, das polêmicas. Hoje tem previsto aí já a primeira chegada aí de um voo do Brasil com deportados, também começando a aprender e deportar imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Ou seja, surpresa zero para quem votou no Trump ou para quem não votou no Trump, porque era uma promessa de campanha. Evidentemente que quando isso começa a se tornar prático, cria-se um estranhamento e também a gente tem que considerar aí que tem uma reação dos próprios estados em relação a algumas medidas, inclusive buscando ali a justiça, né, para tentar reverter aí parte dessas medidas aí do Trump em relação à migração. Queria que você fizesse uma análise aqui sobre esses movimentos do Trump, e depois eu queria te perguntar uma outra coisa, também sobre esse tema, mas vamos começar. O que é que você achou desses primeiros movimentos? O que é que isso pode dar efetivamente? Léo, e seja bem-vindo de volta. Eu sei que estava de férias, então Tudo bem. espero que tenha recuperado bem. Olha, como você falou, isso não é nenhuma surpresa para ninguém, né? O Trump assim manifestou muitas vezes durante a campanha que imigração ia ser o alicerce do mandato dele, ou seja, um dos princípios primordiais. E de fato foi assim, as pesquisas mostraram que a imigração foi um dos temas que motivou a maior parte do eleitorado, que botou ele na Casa Branca de volta, né? Então, na primeira semana do seu novo mandato, o Trump implementou medidas rigorosas para conter a imigração. Uma das ações mais notáveis, na verdade, ele assinou uma série de ordens executivas que tem a ver com essa mesma questão de imigração. E uma dessas ordens executivas tinha a ver com a mobilização de tropas norte-americanas para ir na fronteira para poder trabalhar e ajudar os outros elementos do governo que já estão trabalhando em prol dessa questão. E hoje, pela primeira vez, assim, há poucos anos atrás, a nova porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ela divulgou para a imprensa americana umas fotos, imagens de alguns imigrantes ilegais destinados a Guatemala, nesse caso, algemados que estão sendo mandados de voltas, como é costume, para o país de origem. Mas o que é diferente nessa imagem, que muita gente está comentando aqui nos Estados Unidos, é que você vê esses caras algemados numa fila entrando num avião militar. Isso é diferente, porque antigamente, ou seja, usava aviões do governo federal, mas assim não dispunha do uso de aviões militares. Então, você vê que nessa foto que as pessoas estão entrando no avião militar. Isso mostra, de fato, como esse apoio que o governo, essa ordem executiva do Trump, como isso está manifestando na prática, ou seja, como que as tropas do exército americano estão trabalhando em prol disso. Também teve algumas outras notícias que saíram, não consigo, poucas horas atrás, ou seja, o ICE, que é o grupo que se responsabiliza pela fiscalização da imigração, ou seja, parece que eles anunciaram que já prenderam 538 ilegais, que são suspeitos de ou terrorismo, 4 membros de um gangue venezuelano, o Trem de Aragua, que é um gangue forte da Venezuela. Então, além de assim, pegar imigrantes ilegais, o Trump está fazendo uma questão de mostrar que não são assim simplesmente imigrantes quaisquer que estão buscando uma vida melhor e tal. Ele está querendo dar destaque para o fato que está realmente pegando esses criminosos, nesse caso, membros de gangues violentos latino-americanos ou pessoas que são acusadas de praticar terrorismo, etc. Então, quer dizer, você vê que, por um lado, tem umas coisas acontecendo, assim, uma abordagem mais agressiva em geral, mas, ao mesmo tempo, o governo está querendo dar destaque que isso não é simplesmente atacar pessoas quaisquer que estão trabalhando numa fábrica qualquer, ou seja, estão também
indo atrás dos criminosos que ele tanto falou durante a campanha. O que você está nos dizendo, Eric, é que essas medidas do Trump, elas são em determinado momento muito mais restritas porque não é, tudo bem, essas primeiras imagens mostram claramente, ou se não claramente, mostram que há uma seleção ali em relação a essas pessoas deportadas, mas claro que o que existe de fato é um risco que essas medidas sejam muito mais amplas. Inclusive o discurso da própria religiosa, né, da própria bispa ali, que causou tanto constrangimento. Depois eu vou pedir para o Tiago buscar aqui essa imagem da bispa aqui, que de fato repercutiu. Ela estava fazendo um discurso mais amplo, ela não estava falando necessariamente de criminosos, ou seja, qual é a medida disso? Qual é o tamanho dessa política do Trump em relação a esses imigrantes? Bom, parece que vai ser bastante abrangente, né? De momento, as notícias que a gente tem mostram que foram mobilizados 1.500 tropas do exército que foram despachadas e mandadas lá para apoiar os agentes federais na fronteira. Mas, assim, nada inibe que esse número possa crescer. Ou seja, pode ser que a gente tenha 10 mil assim, tropas na fronteira dentro dos próximos 6 meses. Ou seja, não é limite. Eu acho que, na medida que esse assunto vai rendendo resultados assim, tanto práticos quanto políticos para o Trump, eu acho que ele vai começar a falar sobre isso. Ou seja, você vê que nas primeiras falas do Trump, ou seja, falas a partir da Casa Branca, inclusive, ele está visitando o estado de Carolina do Norte hoje, que foi um estado que votou nele, apesar de que tem um governador democrata, ou seja, ele não existe, né? Ele tem que falar como o Biden fez tudo mal, e ele assim sempre está querendo comparar as ações que ele está tomando com as ações fracassadas do governo passado, do Joe Biden. Então, quer dizer, ele está usando isso para ganhar força política nos primeiros momentos. Ou seja, muita gente critica ele porque está dizendo, pronto, cara, você ganhou a eleição, ganhou o colégio eleitoral, você ganhou a voto popular, agora o governo é seu. Você tem o Congresso, você tem basicamente a Corte Suprema, você tem muitos juízes favoráveis a tudo que você está querendo fazer. Então, agora, para de politizar tudo e entra em ação. Mas ele não existe. É um político nato, ele gosta de sempre fazer essas comparações. Mas, ou seja, voltando à sua pergunta, voltando à vaca fria que você fala, sim, ele não tem nenhuma restrição, e se ele achar que tem algum obstáculo, ele é o chefe do exército, ou seja, de todas as forças aéreas dos Estados Unidos, o presidente tem esse papel aqui no país, então ele pode mobilizar quanto ele quiser em termos de recursos do Pentágono, da defesa e do exército para poder conter esse risco de imigração. Agora, Eric, vamos tentar fazer um exercício aqui, se você me permite. Até que ponto esse tema, ele de fato ajudou o Trump nessa eleição? Se a gente puder separar aí alguns temas que de fato o eleitorado acabou votando em Trump, e aí a gente tem que considerar também uma própria desconfiança do eleitorado em relação às próprias medidas democratas, porque claramente, quando a gente tem uma reeleição, em determinado momento, a gente pode considerar que há um plebiscito, se aquele governo foi bom ou não e merece uma recondução, independentemente do candidato. Então, isso tem que ser levado em conta também, efetivamente. Mas em que momento, em que medida, uma política mais agressiva do Trump em relação à imigração pode ajudá-lo a fortalecê-lo ainda mais politicamente ou, em determinado momento, pode enfraquecê-lo? Até onde vai esse tom, até onde vai essa ação? Pois é, então eu acho que cabe mencionar duas coisas. Número um, o Trump é craque em criar problemas quando não há, em geral. Ou seja, ele cria uma tempestade em volta de um assunto e levanta tanta poeira que as pessoas esquecem que de fato não tinha um problema. O problema, se tinha um problema, não era um problema tão grave quanto ele fala. Então ele é muito bom marqueteiro. E acho que a questão da migração, sim, tem um problema. Ou seja, mas não é um problema do Joe Biden, não é um problema, inclusive,
dele, assim, do primeiro mandato dele, nem do governo do Obama, nem assim. Há muito tempo existe um problema legal de como tratar a imigração nos Estados Unidos. É um país que muita gente do mundo todo quer emigrar, quer buscar uma vida melhor, quer trabalhar aqui, quer gozar de todos os benefícios e direitos que os Estados Unidos estendem para os imigrantes. E, enfim, a lei nunca acompanhou essa aceleração de interesse em imigrar para os Estados Unidos, né? Por isso, por um lado. Por outro lado, ou seja, ele conseguiu vender a imagem, uma imagem, inclusive, que pessoas americanas que vivem perto da fronteira não acreditavam. Mas, ou seja, tem gente em todos os Estados Unidos, todos os estados tinham republicanos que estavam dizendo que a questão, uma das maiores ameaças que a gente está sofrendo hoje em dia nos Estados Unidos é essa questão de imigração ilegal. E, enfim, isso é uma questão muito política. Você pergunta um democrata, eles vão dizer, olha, estão exagerando muito essa questão. Os republicanos acham que é uma questão primordial, uma questão meio assim, existencial, assim, sobre o futuro dos Estados Unidos. Existe, por exemplo, um lado que os republicanos conseguiram vender muito bem para o eleitorado deles, de que assim o grande complô dos democratas é que eles querem muitas imigrantes vindo da América Latina, da África, etc., porque eles acham que essas pessoas que têm uma tom de pele um pouco mais escuro tendem a ser pessoas que vão votar democratas. Então, os democratas estão importando, assim, meio assim, olhando de lado para deixar essa imigração acontecer, para dar cidadania para esses imigrantes ilegais, para eles poderem votar democrata, para eles refortalecerem a base política do Partido Democrata. Isso é uma mitologia que os republicanos conseguiram vender muito bem para a base do Partido Republicano. Isso foi algo que foi repetido muito na mídia conservadora aqui nos Estados Unidos. Mas, enfim, o outro lado, que não se falou, mas não se falou tanto, é que os imigrantes têm um papel fundamental na economia norte-americana. Os imigrantes, por exemplo, centro-americanos e mexicanos, etc., têm um papel extremamente importante, por exemplo, na agricultura. Se você olha toda a Califórnia, toda essa indústria de amêndoas, de ameixas, de maçãs, enfim, essas coisas todas, ou seja, assim, quem está trabalhando nessas fazendas são pessoas que vêm por temporada do México, ganham dinheiro, ganham dólar, voltam para o México, apoiam o México, etc. E tal. E a outra coisa que eu diria sobre isso é que, enquanto os Estados Unidos está tentando lidar com essa questão das fronteiras, eles pouco investiram. Isso também não é uma coisa do Trump, isso é uma coisa que todos os governos passados deixaram de fazer, na minha opinião, de uma forma muito boa, que é investir em instituições fortes de democracia, em fortalecer as economias dos países que estão criando o problema. Ou seja, por que se tem tanta gente saindo, por exemplo, do Brasil, querendo ir para os Estados Unidos? É porque eles não gostam do sul do Brasil, não gostam da... Não, é porque eles sentem que ou estão sofrendo de violência, vivem em comunidades, vivem no morro, vivem em favela, têm situações difíceis, ou que acham que não têm oportunidades econômicas e por isso estão migrando para os Estados Unidos. Então, assim, sem investir em fortalecer as instituições democráticas, instituições políticas e nas economias na América Latina, sobretudo, ou seja, sempre vai ter pessoas querendo sair. Ou seja, o Brasil talvez não seja o melhor exemplo, porque se você olha países, por exemplo, da América Central, onde a economia está praticamente zerada e tem gangues extremamente violentos, você pega um país como El Salvador, com uma X%, 10% da população masculina está encarcelado. Ou seja, você vê que assim, são situações assim, extremamente perigosas. As pessoas estão querendo riscar suas vidas para cruzar o México e entrar nos Estados Unidos mesmo, é legal. Então, quer dizer, eu acho que tem que levar em conta tudo isso. Eric, vou te pedir para a gente ser um pouco mais sucinto nas respostas, porque eu tenho ainda duas perguntas para você que eu acho que são importantes nessa primeira semana do Trump e que eu não queria deixar de que você respondesse. Tem uma que, inclusive, a gente não combinou, mas eu queria saber da sua opinião. O gesto do Musk em relação àquele gesto que é um gesto considerado neonazista. De certa forma, aquele gesto, aqui no Brasil, ele teve uma certa... As pessoas reagiram, a imprensa, acadêmicos e tudo mais. E eu
pontuei aqui em alguns grupos, e mesmo aqui no programa, dizendo o seguinte, eu disse, olha, você tem uma comunidade judaica no Brasil e no mundo, e nos Estados Unidos, principalmente, se a gente estiver falando aí de empresários, né, Nova York é um bom exemplo disso, que acabam tendo uma reação muito forte quando você tem determinados atos ou determinados símbolos ligados ao nazismo. Aqui no Brasil, o governo Bolsonaro tinha um secretário de cultura, que era da área cultural, que acabou fazendo uma live ali, se fantasiando, uma coisa completamente absurda. E a comunidade judaica aqui no Brasil reagiu, ele aí caiu de imediato, a partir da reação. O mesmo aconteceu com um presidente de uma empresa de comunicação agora no governo Lula, que acabou se posicionando em relação a esse conflito de Israel no Oriente Médio, acabou sobrando para ele, por mais que o presidente Lula tivesse críticas ali efetivas em relação a Israel, a ponto de ter uma crise diplomática ali com os israelenses. A minha dúvida é, por que os judeus norte-americanos não se sentiram, ou pelo menos até onde se tem notícia, não se sentiram tão ofendidos com esse gesto do Musk? Eu pergunto isso porque eu acho que, de alguma forma, a esquerda brasileira e determinados grupos brasileiros, inclusive acadêmicos, estão correndo atrás do próprio rabo, no sentido de acusar Musk de uma situação que, aparentemente, não preocupa quem de fato poderia ali estar mais preocupado com aquele gesto. Eu queria saber desse gesto do Musk, na tua avaliação, o que é que representa? Algumas pessoas dizem o seguinte, esse gesto ele tem muito mais a ver com um simbolismo da própria direita em relação a uma série de pautas e menos, efetivamente, com o nazismo. Eu sei que é um território muito, 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 muito difícil de entrar, mas eu queria um pouco da tua opinião sobre isso. Olha, quando eu vi isso, eu falei, olha, isso vai ser um assunto que vai dominar as notícias assim por não sei quanto tempo. Eu acho que se fosse outra pessoa do governo, seria diferente. O Musk é uma pessoa interessante para assim, ser, vamos supor, o alvo dessa discussão sobre esse gesto que ele fez. Por quê? Porque, primeiro, ele não é americano, né? Ele é um sul-africano. Número dois, especula-se por muitos anos que o Elon Musk ele tem essas ideias meio assim fascistas, nazistas, etc. E tal. Ele, não sei até que ponto os brasileiros sabem disso, mas eu não vou entrar nisso agora, mas assim, se quem tiver interesse pode fazer um Google e entender. O pai do Elon Musk assim, foi acusado por muitos anos de estar associado com os nazistas durante a época na África do Sul. Então, tem o Elon Musk, assim, vamos colocar o Elon Musk à parte. Ou seja, se fosse o Trump ou fosse assim, alguém parte do governo fazendo isso, eu acho que seria bem diferente. E, além disso, o Elon Musk é uma pessoa meio assim, em termos sociais, esquisito, né? Ou seja, ele tem uns gestos, ou seja, quantas vezes você viu essa foto dele tentando pular no palco por trás do Trump durante a campanha? Ele faz coisas esquisitas. Então, acho que, enfim, para mim, eu não levei nada mal, ou seja, porque ele não disse que ele estava querendo fazer um gesto assim para lembrar dos nazistas. Eu acho, enfim. Mas e você vê que uma boa parte da comunidade tech, ou seja, inclusive você vê, por exemplo, o Mark Zuckerberg, que era outro titã do Big Tech, que estava lá na Casa Branca com ele, é judeu. Ou seja, tem muitos judeus com muito poder. O Jared Kushner, que é o genro do Trump, o Trump tem netos judeus. Então, eu não sei, eu não estou dando tanta importância para isso. Eu não sinto que fosse uma coisa assim muito planejada. Claro, pode ser o que a gente fala aqui nos Estados Unidos de algo só para distrair. Ou seja, enquanto você está discutindo isso, tem outra coisa muito pior acontecendo por esse lado. Muito bem. Para finalizar, Eric, essa relação do Trump aí com Ucrânia, com Putin, Trump começa pedindo aí, dizendo, olha, termina logo essa guerra, vamos para frente, enfim, né, algo que ele tinha falado na campanha, mas ele, de fato, faz um gesto muito mais claro depois da posse, não?
O que está me surpreendendo com tudo isso é a postura do Trump. Ele está muito mais forte perante o Putin que eu imaginava. Ou seja, lembra que no primeiro governo dele, todo mundo sentia que assim, o Trump era meio refém ao Putin, que o Putin sabia não sei o que sobre o Trump, que se tinha um dossiê com coisas assim, vergonhosas ou coisas assim. Mas o Trump está sendo muito direto, dizendo, olha, resolve essa guerra, senão eu vou descer o cacete. Então, quer dizer, ele usou a mídia social dele assim para falar muito forte, assim dizendo, olha, ou você acaba disso, ou vai sofrer sanções. E outra coisa interessante é que ele estava falando via videoconference com o Davos, que é a conferência que acontece na Suíça, onde tem todos os líderes assim econômicos, os grandes empresários do mundo, etc., se juntando. E ele fez uma videoconferência. Ele disse também que ele falou com o líder da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, sobre essa questão do OPEP baixar os preços de petróleo para poder fazer a Rússia sofrer mais ainda e não poder financiar mais essa guerra. Então, usando a Arábia Saudita, o poder econômico do Arábia Saudita e afetar preços de petróleo mundial para poder indiretamente afetar o poder do Putin para poder ter menos recursos para continuar financiando essa guerra na Ucrânia. Então, quer dizer, eu acho que o Trump está tentando, de uma forma totalmente diferente que o Joe Biden teria tentado, de resolver essa crise. E foi uma promessa dele da campanha. Muito bem. Eric Wilson, muito obrigado aqui mais uma vez pelos comentários. Hoje a gente se estendeu aqui, mas eu não queria perder aqui a oportunidade desses primeiros movimentos aqui do Trump, essas primeiras 100 horas de trabalho do Trump, de comentar com o Eric. Eric, forte abraço para você, muito obrigado, bom final de semana. Tchau, tchau. Pessoal, muito bem, a gente continua nesse tema. Agora eu convido o Wilson Bicalho, que é advogado de imigração, especialista em direito migratório pela Autônoma Academy Lisboa. Wilson, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso nessa sexta-feira. Wilson, eu fiz uma pergunta para o Eric, você deve ter ouvido aí enquanto nos bastidores, enquanto estava para entrar, um pouco do que é real. Não que tenha realidade nisso, ao contrário, né? O Trump prometeu na campanha, falou de novo e já começam a ter medidas efetivas. Mas até que ponto, de fato, essas medidas contra imigrantes, elas vão ter serão medidas em massa, vamos dizer assim. Né? Porque agora o que Eric fala ali, o que a gente está vendo ainda, tem, de certa forma, uma seleção. Mas em que momento isso pode se estender e ficar algo, vamos dizer, para além de uma seleção de imigrantes, fazendo mais uma varredura muito maior aí? Como é que te parece esses primeiros movimentos do Trump? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Olá, Léo, boa tarde, como vai? Muito obrigado a todos. Bom, o presidente Trump, nós sabemos isso desde o primeiro mandato, é um personagem realmente polêmico. Né? A questão da imigração nos Estados Unidos, ela sempre foi foco, sempre foi alvo dessa campanha. Ela é sustentada não só nos Estados Unidos, mas pela direita de maneira em geral, também que se espelha no presidente Trump nos países europeus. Eles seguem muito essa cartilha, não é? E tem dois lados, do meu ponto de vista. Nós temos aqui dois lados: o que efetivamente acontece e o que mediaticamente vai acontecer. Essa imagem que nós estamos vendo hoje de imigrantes algemados entrando nos aviões da Força Aérea Americana, elas são imagens impactantes. Elas são imagens que elas estão fazendo exatamente o que o presidente Donald Trump deseja que elas façam. Criar um impacto visual, mediático, e que demonstra realmente o que ele pensa para a imigração americana. Esse é o ponto mediático. O ponto de vista, vamos dizer, prático, é o seguinte: nós temos aqui decretos que são feitos, alguns deles vão ser seguramente discutidos, debatidos na corte. Por sorte, as instituições americanas funcionam muito bem. Os Estados Unidos, com o sistema de federalismo, ele tem o poder centralizado no presidente, mas tem o poder muito
espalhado, os estados têm muito poder, não é? Então, não consegue se fazer nem que o presidente Trump queira. Algumas coisas que ele faz por decreto, ele já sabe que vai enfrentar mídias, vai enfrentar batalhas jurídicas, mas não deixa de fazê-lo, porque essas imagens elas são muito fortes, elas impactam e elas têm o poder de causar exatamente isso, é a demonstração do poder pelo poder, não é? Em que medida, Wilson, quais essas medidas você considera mais controversas e com mais chances de não ter um avanço efetivo nesse debate no judiciário? Olha, por exemplo, a questão dos filhos de imigrantes. Eu acho que é uma medida que dificilmente ele vai conseguir levar adiante, né? A Constituição americana, essa norma, ela já é muito, muito antiga. Ela está enraizada não só nos Estados Unidos, mas nos países do Novo Mundo, como também é o caso do Brasil. A questão do nascimento do ius solis, ela já está perpetuada na Constituição. Então, é uma medida que, acredito eu, essa é uma medida, por exemplo, que não terá sucesso algum depois de passar pelo crivo dos tribunais. Certo, certo. Isso, inclusive, por conta também do próprio, desculpa, pelo próprio questionamento dos estados, me parece, não? Sim, sim. Ela será questionada, já vários procuradores federais já estão a questionar essa norma, né? Mais de 20 já estão questionando, e seguramente ela terá aí uma discussão, e ela tem uma base muito sólida para quem defende, e para as pessoas que fazem essa defesa no judiciário, levar isso adiante, né? Porque para se mudar uma regra constitucional nos Estados Unidos, ela requer um número muito qualificado que dificilmente se consegue em qualquer legislação, seja à direita ou à esquerda, numa questão tão polarizada como está a política hoje nos Estados Unidos, dificilmente se consegue chegar num número tão grande, qualificado, que conseguisse fazer uma alteração constitucional. Wilson, saindo um pouco dessa seara mais jurídica, mas pela tua experiência nesse campo, inclusive do ponto de vista de trabalho ali com as pessoas, no Brasil é engraçado, o Brasil está polarizando tudo, né? O Brasil tem 3 indicações para o Oscar de um filme brasileiro, parte da direita é contrária ao filme, enfim, tudo hoje no Brasil é polarizado. E os Estados Unidos e o Trump, a imigração, muito claro. E uma das coisas que... Aí é o argumento um pouco das pessoas que são favoráveis aos imigrantes, é dizendo o seguinte, olha, quem é que vai lavar os pratos nos Estados Unidos? Quem é que vai limpar banheiros nos Estados Unidos? O americano não gosta disso. Fica um debate um tanto raso nessa questão da imigração, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, até por conta da nossa audiência aqui, para que a gente esclareça também um pouco. Qual é o perfil desse imigrante, principalmente desse imigrante brasileiro que está buscando ir para os Estados Unidos e que corre o risco, de fato, de uma deportação? Hoje, inclusive, deve chegar o primeiro voo, efetivamente, se é que já não chegou, precisa acompanhar aqui, mas, de qualquer forma, já tem aí uma previsão de chegada desses primeiros imigrantes brasileiros ali que acabaram deportados. Que medida, qual é o perfil desse imigrante brasileiro que vai para os Estados Unidos? E se, de fato, o americano precisa dessas pessoas? Fala um pouco dessa tua experiência, e mais do lado humano mesmo, do lado quase pessoal aí. Claro, claro. Bom, Léo, é importante a gente frisar que ninguém sai de casa, ninguém sai do país onde vive para atravessar a fronteira, para viver ilegalmente num país, se tivesse tudo bem no país que a pessoa vive. Então, esse é o primeiro ponto. Geralmente, as pessoas que fazem esse tipo de imigração são pessoas que estão ali buscando quase uma última ratio, aquele impulso na tentativa de ter algo que eles acreditam que no país deles não tem, né? No nosso caso, no Brasil especificamente,
E isso eu falo inclusive com propriedade, porque a região em que eu morava no Brasil é uma região onde vão muitos imigrantes em condição ilegal para os Estados Unidos. Minha família mora no leste de Minas, né? Então é uma questão cultural e uma questão muito das pessoas realmente buscarem um suspiro. Nós temos também imigrantes que fogem de situações como, por exemplo, na Venezuela e em Cuba, que são regimes um tanto quanto ditatoriais, não ali dentro da democracia, as pessoas buscam alguma coisa melhor. Em contrapartida, encontram nos Estados Unidos um solo fértil para trabalhar, exatamente por isso. O americano, em média, ele não tem tanto interesse no chamado subemprego, né? E o nível de salário, apesar de ser, para nós brasileiros e para a maioria das pessoas na América Latina, um salário alto, não é um salário atrativo para essas pessoas.